Gente, vamos falar do jogo de ontem, de toda a repercussão, que não foi das melhores, pós-jogo. Matéria especial a partir de agora com Alexandre Silvestre. Sábado de sol, de alegria. Sábado de esperança. Hoje, estamos aqui com a Gazeta e vamos ser campeão. Bicampeão mundial. Vai dar vice-Chiculândia, vai dar Palmeiras. 2-0! 20 mil palmeirenses lotam os arredores do Allianz Parque. Torcedores unidos no reduto alviverde. Do outro lado do mundo, uma façanha a ser alcançada: derrotar o poderoso campeão europeu. E nessa hora vale tudo: garçom na rua, churrasquinho raiz, foguete na mão e desenhar na pele a paixão que bate no peito. É na pele e no coração. Pelo Palmeiras é todo sacrifício. Amor que não tem limite, idade, nova geração de torcedores que brota na esquina mais verde do Brasil. Arthur, olha o tio, dá um sorriso, faz um joia. Família reunida, falando pelos cotovelos. É campeão. Em jogo, o título mundial. O Palmeiras, ao menos, já conquistou o planeta em 51. O Chelsea é isso. E se dependesse da fé, a história iria se repetir. Isso aqui representa um orixá, na verdade um guia que me leva para muitas coisas boas. E é uma coisa mundana, e a coisa mundana é o futebol. E eu sei que ele vai me dar isso. Isso é o Palmeiras. Isso daqui é o Chelsea que a natureza me trouxe. Aqui, caiu aqui. Então é assim, tipo, tá fechado, tá aberto. E assim vai. E deu certo em vários. A equipe inglesa sai na frente. O Palmeiras vai marcar. Empate à vista. É pênalti, Verdão. Tudo igual. O chão treme. O bairro sacode. O problema é que o VAR amigo deu de bandido. Chelsea 2-1 no finzinho da prorrogação. Que dor, que sofrimento. Bonito é saber perder. Mais uma vez o Luan na cena do crime, né? Não critico o Luan. Todo mundo jogou muita bola. A gente tem que ter muito orgulho desse time. Mas nem todos reagem com bom senso. A ignorância costuma entrar em campo. Agressões covardes. Gente sem noção, sem razão, sem compaixão, partindo pra briga. Contra tudo e contra todos. Contra a polícia. PM que não deixa barato. Contra-ataque. E o que era para ser uma reunião de pessoas para assistir a final do Mundial de Clubes se transformou numa batalha campal. Muitos feridos e um morto, porque teve inclusive tiro na confusão. Um agente penitenciário armado na multidão acertou em cheio um torcedor. Disparo que, segundo as autoridades, desencadeou a sequência de atos de violência. A mancha estava na quadra, a mancha estava em Dubai, mas existe a mancha é gigante e algumas lideranças da nossa torcida não acataram as nossas determinações e quiseram para ir para o confronto. E isso depois nós vamos resolver internamente. Pelas imagens, tá? E pelo fato até dele ser um agente público, nada tem a ver com briga de torcida, com uma possível rivalidade ou qualquer outra coisa de dissidência ou de outra torcida organizada que tenha feito uma emboscada ou qualquer coisa desse tipo. Realmente o tumulto se iniciou por conta desse
agente penitenciário por conta desse disparo de arma de fogo que ele fez contra essa vítima, que acabou vindo a óbito, vindo a falecer. E nesse momento fica muito difícil para a Polícia Civil analisar se esse agente penitenciário agiu ou não em legítima defesa. Por isso, eu optei, a Polícia Civil está prendendo esse autor em flagrante delito por homicídio doloso qualificado. Até quando vamos confundir a guerra simbólica do futebol com matar ou morrer de verdade? Doutor Maurício Freire, já dá para saber como isso tudo começou? Então, Flávio, esse fato lamentável, que realmente foi o que gerou todo um tumulto, toda uma confusão, com feridos, policiais feridos, cavalo ferido, ou seja, a torcida ali partindo para cima dos policiais e da imprensa. Nós tivemos notícia de profissionais da imprensa que também foram acuados. Tudo isso iniciou-se e aí tem a história do agente, né? Ele conta que estava lá, foi confundido com alguém que não era da torcida, né? Embora ele estivesse lá com a camisa bem próxima da torcida. Uma camisa verde, né? Uma camisa verde, né? E que ele quis provar no celular dele que ele era da torcida. E aí deram um tapa, o celular foi ao solo, e aí começaram as agressões e ele acabou tentando se livrar daquilo. Então perdeu o celular, relógio, etc., começaram a agredi-lo e aí viram a arma. Então, a história dele é que tentaram tomar a arma dele, ele sacou da arma para que não fosse tomada e aí saiu correndo. Então, você vê trechos, aqui a gente viu também uma parte dessas imagens. O que a gente está buscando agora é as imagens que comprovem isso que ele está falando. As imagens do início desse tumulto, porque depois fica claro ali, ele correndo, sendo perseguido, e acaba acontecendo um disparo. Outra coisa que não está clara ainda é que a arma dele, quando ele chegou a um policial, ele disse que ele foi em direção aos policiais militares, a arma chegou, evidentemente. Ele fez um disparo e sem carregador. Então a gente não sabe se tiraram o carregador, se alguém teve a destreza de tirar esse carregador, se ele perdeu o carregador na corrida, se ele tirou esse carregador para dizer que deu um único disparo. Então a gente precisa analisar realmente, nós estamos buscando, as equipes hoje, amanhã, vão estar vasculhando toda a área em busca de testemunhas e em busca dessas imagens. Agora, Maurício, me perdoe que eu nunca peguei uma arma, tá? Sim. Então vou perguntar como totalmente leigo. Me perdoe, muita gente em casa vai rir e tal. Sem o cartucho, não tem disparo, é isso? Tinha uma munição na câmara, né? Em direção ao cano ali tem uma câmara onde há a deflagração do cartucho. E você tem um carregador onde você armazena a munição. Ele chegou sem esse carregador. Mas poderia ter uma bala lá. Uma munição que foi disparada. Então, agora também tem as provas periciais. Que provas periciais são essas? Justamente das imagens para ver se foi só um tiro, o momento exato do tiro e o que aconteceu com essa arma. Também o projétil que está no corpo da vítima, se partiu realmente dessa arma. Porque naquela confusão toda lá, você escuta uma série de estampidos. Então, nessa pura imagem, o Dr. Saad, com toda a razão, ele deliberou por uma série de outros fatos. Primeiro, todo aquele tumulto que foi causado, todos aqueles feridos que estavam lá. Um agente não estando de serviço naquele local, estar armado, ele assumiu o risco de acontecer alguma coisa nesse sentido e poderia ter sido muito mais grave. Vamos supor que ele estivesse lá com aquele carregador total, ele dispararia 17 tiros ali. Imaginem o que acontece. Agora, doutor, muito difícil. Qual foi o argumento dele em relação ao carregador? Ele não soube explicar, ele não sabe explicar. Ele estava até bem frio, bem tranquilo, vamos dizer, consistente naquilo que ele falava. Os policiais militares que acabaram chegando e o prendendo também viram só uma parte daquilo, né? Viram só aquele momento dele correndo. Ele é muito firme nisso, mas ele não sabe o que aconteceu com o carregador. Ele estava machucado?
que ele alega que ele estava sendo agredido. Então, ele passou pelo exame de corpo de delito, Flávio, mas nós ficamos lá a noite toda, eu saí de lá 8 horas da manhã, o doutor Saad saiu depois disso, e a gente não viu esse laudo ainda, mas ele não tinha, assim, tinha algumas escoriações, mas nada, mais naquele último momento que ele é imprensado na grade. Agora, no momento que ele está imprensado na grade, que a polícia militar o colhe e leva para trás dessa grade, aí eu acho que os torcedores acabaram transcendendo, provavelmente por conta aí de bebida, né? A bebida e a massa humana faz com que as pessoas tenham uma reação diferente, e aí partiram para cima dos policiais militares, que estavam ali, já tinham prendido aquele agressor, se fosse. Existe uma outra versão que fala que ele foi confundido com alguém que estava roubando celular. Toda vez que há uma aglomeração, toda vez que há uma grande quantidade, existe furto e roubo de celular, mas não nos parece, pelas imagens que chegaram até ontem, até hoje para nós, que ele poderia ter sido confundido com isso, né? Então, o início de tudo eu não consigo entender. Por que começou tudo isso? O Palmeiras perdeu, havia uma frustração, é óbvio, mas não justificaria, digamos, dentro da versão dele, alguém ser linchado sendo do mesmo grupo, né? Então, o Isidoro lá esteve ontem conosco, lá da Mancha, e, em princípio, ele falou que nenhum dos dois pertenciam a nenhuma das torcidas. O DRAD faz reuniões constantes, tem cadastro constante, principalmente quando acontecem esses tumultos, nenhum dos dois estavam cadastrados lá, tá? E depois ele veio falar que o agressor, sim, pertencia à torcida. Então, se a gente está lá... O agressor ou o agredido? O agressor. O agente que fez o disparo. Ele era da torcida? Segundo o Isidoro, tá? Para nós não consta isso. Por isso que a gente tem que ouvir outras pessoas. O que eu acho muito estranho... E o rapaz que morreu? Então, ele acha que não. O que eu acho muito estranho é assim, nós estamos lá para ver, para comemorar ou por causa da derrota, etc e tal. Todo mundo se conhece daquela torcida. E aí que a gente não entende, quer dizer, aonde que houve esse... Talvez tenha alguma coisa precedente a isso. Se bem que a gente viu nas próprias imagens, Flávio, você estava falando assim, são membros da mesma... Não só essa, várias outras brigas envolvendo torcedores do Palmeiras. E socos e pancadaria, e gente com camisa organizada e também desorganizada. O confronto envolveu muitos outros torcedores brigando entre si. Que todos devem ser conhecidos, todos devem frequentar vários momentos, né? Vários blocos que as imagens não é um mostraram, momento né? único. Eram vários blocos, vários grupos, né, que estavam brigando Flávio, como ali. que você pode imaginar nos dias de hoje, quer dizer, é uma coisa assim inaceitável. Lá na Zona Norte, o camarada resolveu ir brincar com o cunhado dele. Vai lá, tocou campainha na casa do cunhado e começou a gritar, Palmeiras não tem mundial. O vizinho sai e já sai agredindo o camarada. Aí tomou um soco, foi para dentro da casa, pegou uma outra arma e deu um tiro na cara do camarada. Nossa! Quer dizer, não morreu por milagre. A bala entrou, saiu, foi inclusive o projétil foi localizado. Quem tomou o tiro foi o que foi brigar. Brincar. O que foi brincar com o cunhado. Foi brincar com o cunhado. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, né? Eu não sei, precisa ser feita alguma coisa muito séria. E não adianta dar uma quantidade de pena, ameaçar dar 300 anos de cadeia. Eu acho, e a gente insiste muito isso, todas as vezes que há um grande clássico, o doutor Saad reúne as torcidas, reúne os partícipes daquilo, faz uma série de solicitações que não são cumpridas. Então, eu acho que tanto os líderes de torcida, as federações, a confederação tem que começar a tomar medidas, né, Ricardo, drásticas no seguinte sentido. O que ele quer? Ele quer ir assistir o jogo. Ele quer estar lá no estádio. Proíbe 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, de ir no estádio. É isso aí. Aí ele, o que ele vai fazer? Na Inglaterra. A legislação permite isso. Como aconteceu na Inglaterra. Então, a nossa legislação, Flávio, é um negócio que dá aí uma discussão de anos, né? A nossa legislação é muito mal construída de maneira geral, né? Você tem várias interpretações de legislação. Se você chegar e pegar um camarada desse e falar que ele no dia do jogo, talvez ele tenha que, como em outros países, ficar numa unidade policial durante o período do jogo, e eu faria mais, eu faria ele fazer um trabalho comunitário durante o período do jogo, para ele sentir
aquela pena por ter feito algo errado. Não adianta pôr na cadeia. Isso não tem nada. Isso não acontece. Se fizer isso aqui, meu Deus do céu, os direitos do mundo... Mas, doutor, as ONGs, por que não acontece eu acho que isso já acontece, Por que não acontece isso? Porque quem faz a nossa legislação talvez não esteja preparado para fazer uma legislação séria. Você tem uma mesa aqui e você vem e coloca um colchonete. Pode ser uma cama. E se puser lá fora, pode ser uma esteira de tomar sol. Aonde que a gente pode aceitar uma legislação? E eu estou falando de uma legislação geral. Talvez a Lei Maria da Penha seja uma das legislações mais atuais, mais sérias, né? Mas a legislação geral, trabalhista, penal, toda ela permite essa interpretação. E aí a gente vê que vai 20 anos, vai lá em cima, né, nos suprassumos, e nem eles se entendem. Isso aqui é um copo, isso aqui não é uma garrafa. Não pode ser construída uma legislação diferente. E a gente vai lá e vê eles fazendo uma legislação, às vezes sem entender. Você vê muitos prefeitos no interior sendo penalizados, alguns por outro motivo, mas muitos porque não têm noção da legislação e acabam fazendo e cometendo crimes porque não estão preparados para isso. Doutor Maurício, o senhor é um homem extremamente experiente, é uma pessoa que nos ensina aqui na Gazeta há muito tempo. Tem jeito isso ou o senhor diria que isso aconteceu dessa vez e acontecerá novamente? Se continuar dessa maneira, né? Se o brasileiro continuar pensando assim, isso vai acontecer muitas vezes. Está na hora, né, do bem, e a gente fala aqui, até tem um quadro aqui na Gazeta, né, das forças do bem. Está na hora de quem é de bem se incomodar e se manifestar pacificamente, com argumentos, não indo para a avenida quebrando lojas e fazendo isso, mas de valer a sua condição. Quando a gente fala no porte de arma, o cara está falando, pô, mas ele pode estar armado lá dentro ou não? Lógico, o porte é inerente às forças de segurança. Nós estamos 24 horas. Se eu estiver passeando com a minha família e ver algum ato, eu tenho obrigação de ir lá intervir naquilo. Então a gente fica armado, Ricardo, o tempo todo, 24 horas. Então esse agente, ele poderia estar armado. Poderia estar armado. Agora, eu vou num local desse, onde tem bebida, tem aglomeração, não estando de serviço, agora, essa é a questão. Agora, doutor, né? Você fala uma coisa aí, você fala assim, tem jeito, a população, a gente faz tudo isso. Mas se essas leis não mudar, vão acontecer. Então, mas para mudar a lei, você tem que mudar aquele que faz a lei. O que tem acontecido... E por que não muda aquele que faz a lei? Tem algum interesse deles? E quem você votou na última eleição? Melhor me calar. Nós vamos agora partir para o lado político e não para o lado esportivo. Eu sei, então, porque está morrendo gente. Mas eu só queria lembrar, porque que a gente muitas vezes... Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso. O que faz a lei é o poder legislativo. Esse pessoal que é eleito não está preparado para fazer uma lei nesse sentido. Esse que é o problema. E hoje o nosso judiciário está legislando em muitos casos. Então está tudo errado. Então está tudo de cabeça para baixo. Agora tem uma coisa que eu queria perguntar para o senhor. A PM, geralmente, quando tem eventos assim, ela usa filmagens dela mesmo. Ela filma mesmo. Né? 3, 4, 5... câmeras espalhadas. Essas imagens já estão de posse da polícia? Porque, vamos supor, esse rapaz, agente penitenciário, foi pego. Isso. Agora, e os outros que fizeram confusão, que quebraram, que machucaram, que tiveram uma ação violenta também? Eles vão ser punidos pelas imagens da polícia? Com polícia certeza. Vai atrás, vai identificar e vai prender? Com certeza. Maurício, só por gentileza, o senhor já responde, por favor? Só preciso dar um recadinho aqui e já volto com o senhor. Se não... Desculpe, doutor Maurício, voltando. Imagina, foi até oportuno, porque eu aproveitei aqui e as equipes continuam trabalhando, continuam ouvindo, coletando imagens e acabou de vir uma confirmação aqui, que a vítima era líder de torcida da Mancha Verde. O autor não pertencia a nenhuma organizada. Então foi ao contrário. O líder, o que morreu era líder de torcida. E o outro não era. Eu só queria fazer um lembrete que eu acho pertinente, que às vezes no calor da coisa a gente esquece. Em 99, quando o Palmeiras perdeu do Manchester, eu me lembro que teve quebradeira aqui na Paulista, violência em tudo quanto é canto. 1999.
A gente está falando que em 1999, a gente está falando de 23 anos atrás. Quer dizer, e situações que se repetem a cada derrota, envolvendo vários clubes, e a cada vitória também. Sim, São Paulo não ganhou só o Brasileiro Palmeiras. 2005, quebrou tudo aqui na Paulista. Então, Torcida, quer dizer, claro. então é algo que vai se repetindo. Talvez a gente tenha a sensação de que piorou, porque está acontecendo agora, desse exato. Mas é algo que se repete e depois esfria, repete, esfria. Então é uma triste realidade envolvendo futebol, torcida e a incapacidade de lidar com frustrações. E aí, eu fico me perguntando, por exemplo, você tem criança assistindo ali no meio Você viu o número de ambiente? crianças que tinha? O Silvestre mostrou. Várias crianças, senhoras, senhores. Olha o risco ao qual está submetido uma criança, um filho, uma pessoa que não está ali pela paixão pelo clube, não para se envolver com A, com B, com C, com D. Quer dizer, então, Celso, é uma coisa que não dá para acreditar, assim, quando está jogando, sei lá, 2 times, os camaradas se exaltarem, se manifestarem de uma maneira absolutamente errada, é meio que comum. Não deveria, mas é comum. Agora, todo mundo torcia pelo Brasil ali. E o mesmo não importa que time eu torço, ali é o Brasil. E ali são gente que torce pelo mesmo time, se agredindo mutuamente. Agora, não torceram pelo time do Brasil, mas aí já é outra coisa. Mas ali naquele lugar, sim, todos torciam pelo mesmo time. Todos torciam pelo mesmo time. Alberto Helena Júnior, por favor, a sua colocação sobre os fatos e o doutor Maurício está à disposição. A grande pergunta do doutor Maurício foi a seguinte, ao Ricardo Rocha, meu querido Ricardo Rocha, a quem manda um abraço. Em quem você votou? Porque não há causa, não há efeito sem causa. O Brasil vive mergulhado na ignorância há séculos, não é de agora. Ultimamente tem sido mais explícita essa violência natural do indivíduo que já ultrapassa o limite de qualquer sentido de razão que possa haver numa sociedade. Você não tendo educação, e o Brasil conspira contra a educação em massa desde sempre e vai continuar assim, é para benefício de uma elite ignorante, analfabeta e que quer apenas defender os seus interesses e não os interesses da nação, do povo brasileiro. Então, começa por aí, a falta de educação. A falta de educação passiva, ela faz o quê? Ela produz ignorantes. Ignorante faz o quê? Ele segue a manada, ele segue o rebanho. Ele não é capaz de pensar por si mesmo. Ele não é capaz de examinar uma realidade e tirar uma conclusão disso. Ele vai na valsa. E aí, e neste momento específico que o Brasil vive, é um momento de ódio, de confusão, de estupidez. Por exemplo, você imagina o seguinte, você vê que o ministro da Cultura vai passear nos Estados Unidos com o nosso dinheirinho e não há nenhuma grande festa, nenhuma grande comemoração, nenhuma grande celebração da Semana da Arte Moderna que completa 100 anos neste ano. E é exatamente o grande marco cultural da história do Brasil. Em todos os setores, a música com Vila Lobos, na pintura com a Anita Malfatti na literatura, enfim, com o Mário de Andrade, o Antônio de Alcântara Machado, por aí vai. Quer dizer, nós desconhecemos a história, repetimos os mesmos erros por ignorância, por burrice, por falta de capacidade de raciocinar sobre a realidade do Brasil. É isso aí. Doutor Maurício, a gente vê, agora há pouco mostrou de novo essa imagem, um rapaz de verde correndo e um monte de gente atrás dele. É esse o rapaz que atirou? É esse o rapaz, E ali a gente, naquelas imagens, olha, você vê, ele ameaça, ali, né? Ele vira a arma para trás, mas não parece que não dispara, aí que a perícia vai ver
Você vê, chega um camarada sem camisa e o de camisa. Antes disso, esse vídeo, você vê o camarada de camisa, que é a vítima, tá? Veio correndo atrás dele, para num determinado momento, quando ele gira a arma para trás pela primeira vez, e depois parece que chama, ou aparece esse camarada sem camisa, e ele volta a perseguir o agente, né? Então, são vários momentos. O que a gente não pode, Chico, sabe, fazer um julgamento sobre uma imagem simples. Isso é muito complexo. Mas para ficar bem claro, doutor Maurício, então, nesse momento... testemunhas, outros vídeos... Aqui, então, só aproveitando essa imagem mesmo. Sim. Neste momento, esse rapaz vem correndo, ele não atirou ainda. Não. Eles estão por algum motivo, ele está sendo perseguido. Isso. A vítima está nessa cena. E ela está perseguindo que é aquele o rapaz. de camisa, que está de o que camisa cai branca ali, e boné. né? O que cai. É o que cai. Então, neste momento, por alguma razão, ele é perseguido pela vítima. Isso. E aí vem mais um grupo de pessoas atrás dele também. 5, 6 pessoas. E aí, em que momento ele atira? A hora que ele cai ali? Na hora que ele vira ali, que o camarada vai pegar nele, realmente, aí, ó. É aí? Não, mais pra frente. Não, ele vai virar agora. Quando ele vira, um agarra ele, Olha lá, ele tropeça agora. meio, agarram ele, ó. Isso. Agora, Aí ao ele disparo. Ele tá mostrando a arma, mas eles não param mesmo mostrando a arma. Quer dizer, continua na hora mostrando. que ele dispara, ele está sendo pressionado. Na hora que ele faz o disparo, ele está sendo pressionado por várias pessoas. Aí isso, né? Exatamente. Isso traz algum atenuante para ele? É claro que vamos ter julgamentos, o senhor já falou. Se você visse só esse quadro, sim. Porque ele estava absolutamente acuado, as pessoas tentando tomar a arma dele e poderiam causar um mal maior. Este único quadro. Por isso é que não é tão simples assim, a gente precisa ver... Agora, esse quadro dá ele, entre aspas, um atenuante. Um atenuante, exatamente. Agora, hoje a audiência de custódia está suspensa por conta da pandemia, então são enviados todos os dados do flagrante e uma série de fotografias até do autor para o judiciário, e o judiciário, o juiz determinou, enfim, manteve a prisão e ainda transformou em prisão preventiva, ou seja... A análise do juiz também foi igual à análise feita pelo Dr. Saad. Agora, eu queria só aproveitar um ganchinho, só para complementar o que a gente falava. Eu, nos meus 44 anos de polícia, eu tive a oportunidade de fazer a segurança de 3 papas, mas de Sua Santidade o Dalai Lama. E conversando com ele no Mosteiro São Bento, ele contou a história. O Dalai Lama nasce com a marca do Dalai. Ele, com 5 anos, foi identificado como Dalai e ele foi ser preparado para ser um líder espiritual. E se a gente entrar aí na internet, vocês vão acompanhar tudo que ele estudou. Então, só para ser um líder espiritual, ele falava 8 idiomas, ele foi estudar matemática, física quântica, ciências, ou seja, se preparou absolutamente. Por que a gente não consegue fazer com que as pessoas que criam a nossa legislação, que a gente tem que cumprir, se preparem também, Chico? Doutor Maurício, esta foto, olha, acabou de ser postado. Mancha verde, torcida, nota de pesar. Com tristeza, comunicamos o falecimento do nosso amigo Dante, que era membro da nossa torcida e apaixonado pelo Palmeiras. Nossas condolências aos familiares. O corpo será velado hoje no velório municipal de Caieiras, aí tem o endereço, a partir das 13 horas. O enterro será no Cemitério da Paz, na Avenida José, Paraná. Eu imagino que isso foi hoje, então, já foi, né? Deve ter, já sido foi. Hoje. Então é esse rapaz, sim, ele está inclusive aí com a roupa da torcida uniformizada e a torcida assume, sim, que ele é um membro da torcida. Foi o que a gente não tinha essa informação ontem, inclusive pelo próprio Isidoro lá, isentando ele, mas enfim, ele pertence ali. Ô doutor, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, se existe, o senhor que é um policial de carreira, se existe um preparo para um policial, porque na verdade, o Celso tem razão no que ele disse, há de tempos em tempos, essa histeria coletiva se repete. Exato. Né? Eu, na minha opinião, eu acho que é uma característica do próprio sistema que a gente vive. Um sistema que o desemprego é muito grande, né? A injustiça social é enorme, né?
O Mário Covas falava que a injustiça social no Brasil é por metro quadrado, né? Você para no farol, você vê um Mustang, você vê um carro de bicicleta e alguém pedindo esmola. Quer dizer, tudo isso, uma hora arrebenta, uma hora explode. A polícia tem consciência disso, que essa histeria coletiva, ela pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar? Tem sim, e as academias têm preparado muitos policiais nesse sentido. Eu mesmo fui diretor da Academia de Polícia por 5 anos e a gente mudava constantemente o conteúdo programático das nossas matérias, preparando o policial para o dia de hoje. O mundo caminha numa velocidade cibernética, nós temos que acompanhar essa velocidade. Agora, o que acontece é que eu acho que há uma banalização geral da violência. Concordo. Do qual todos nós aqui somos culpados também. Porque eu vou perguntar, Celso, na sua casa, você deixa entrar Carmageddon, Donkey Nukem, algum joguinho daqueles para os nossos filhos que só marca ponto quando mata, só marca ponto quando atropela, só marca ponto quando esquarteja. Então nós estamos criando uma geração que acredita que a violência é natural, e isso não pode ser natural. Perfeito. Uma morte é complicado. Quando nós vimos lá 11 de setembro, aquele número de vítimas, né, foi um clamor. Hoje, né, acontece coisas similares, constantemente está havendo a morte, piores, e a gente está achando que está natural. Isso não é natural, não pode, nunca será natural.